Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Após a mensagem, eu gostaria de fazer uma oração em favor das pessoas que de fato precisam mudar o modo de pensar. É sempre importante lembrarmos que tudo inicia na nossa mente, né? Primeiro ocorre na nossa mente. Dependendo do modo, da maneira que nós pensamos, nós iremos acreditar e agir. E depois, então, dependendo do modo como pensamos, nós cremos, agimos e, por último, nós confessamos, falamos. Ou seja, a nossa palavra, o nosso modo de confessar é uma consequência do modo pelo qual nós acreditamos e pensamos. É como um processo. Primeiro, as coisas ocorrem na nossa mente. Depois, então, nós cremos e agimos de acordo como pensamos. E, em terceiro lugar, nós acabamos confessando. As nossas palavras, elas são confessadas, ou a nossa confissão é uma consequência, né, de tudo isso, do modo em que pensamos, acreditamos e depois então confessamos. Por isso é que aquelas pessoas que vivem a confessar derrotas, né, vivem a confessar fracassos na vida, elas precisam lembrar-se que elas vivem confessando fracassos, derrotas, né? A confissão delas é negativa, porque assim elas têm crido, assim elas têm acreditado no coração e assim elas têm pensado na mente. Por isso que há uma necessidade muito grande de condicionarmos os nossos pensamentos segundo os pensamentos de Deus. É absolutamente necessário direcionarmos, condicionarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Nós não temos que condicionar, o cristão não tem que condicionar a mente dele às filosofias deste mundo ou às ideias humanas, mas ele deve buscar, né, aprender e condicionar a mente dele segundo a palavra de Deus, segundo os pensamentos de Deus. Por isso a Bíblia tanto fala sobre isso, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação de mente, ela tem que ocorrer por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos, no livro de Efésios 4:23, diz que nós devemos renovar o espírito do nosso entendimento e nos revestir de um novo homem. Está falando a respeito de renovar o modo de pensar e se revestir de uma nova pessoa, de um novo homem, agora dirigido, direcionado por Deus, né? Então, é muito importante que se entenda isso, porque como é que Deus pode transformar, como pode ocorrer a transformação na vida de uma pessoa se ela estiver pensando, minha vida nunca vai mudar, né? Como é que ocorre uma transformação se a pessoa está convicta nos seus pensamentos de que a vida dela nunca vai mudar? É impossível que aconteça transformações, até porque o modo da pessoa pensar não está de acordo com os pensamentos de Deus. A Bíblia diz, como dois andarão juntos se não houver acordo, né? Deus pensa de um modo e a pessoa está pensando de outro modo, né? Como é que uma pessoa vai alcançar uma vida abençoada se ela está pensando, convicta nos seus pensamentos de que a vida dela nunca vai avançar, nunca vai haver
progresso. Então, ora, não são poucas as pessoas que, embora estejam orando e recebendo orações, elas continuam limitando o poder de Deus em suas vidas. Por quê? Porque elas muitas das vezes foram a uma igreja, passaram a crer em Jesus como Senhor, foram batizadas nas águas, muitas das vezes são dizimistas, são ofertantes, cantam, oram, recebem orações, mas aquela renovação de mente não aconteceu. Elas não se empenharam para buscar agora uma nova maneira de pensar. Não, agora eu tenho que condicionar a minha mente de acordo com a palavra de Deus. Como é que Deus pensa? Quais são os pensamentos de Deus? Eles estão registrados aqui na Bíblia. A Bíblia, ela revela quais são os pensamentos de Deus. Então, quando nós tomamos a atitude de buscar uma renovação da nossa mente de acordo com a palavra de Deus, uma renovação firmada na palavra de Deus, então acontecem transformações, porque a partir do momento que aquela pessoa que estava pensando, a minha vida nunca vai mudar, eu sempre viverei uma vida infeliz, parece que eu nasci para sofrer, parece que eu nasci para viver uma vida de frustrações, de infelicidade, de fracasso. Aquela pessoa que está pensando completamente, de um modo completamente negativo, a partir do momento que ela renova os seus pensamentos, o seu modo de pensar, de acordo com a palavra de Deus, aí ela vai conseguir crer e agir de um modo que esteja de acordo com a palavra de Deus. Consequentemente, a palavra daquela pessoa será uma palavra de fé, será uma palavra sempre de fé. Ora, Israel estava exilado e o objetivo de Deus era realizar um grande milagre na vida deles e levá-los de volta à terra deles, à pátria deles. Esta era uma grande promessa de Deus, mas eles se tornaram, diz a Bíblia, muito negativos no modo de pensar, né? Eles estavam lá exilados e eles estavam pensando de um modo muito negativo. Eles estavam pensando que Deus os havia abandonado. Eles estavam pensando que Deus não tinha mais interesse em ajudá-los, em abençoá-los. Eles estavam pensando negativamente. Ora, como é que Deus poderia realizar um milagre na vida deles se eles estavam pensando de um modo completamente contrário, né, a Deus? Então, o que Deus fez? Deus mostrou para eles que a primeira coisa que deveria acontecer era uma mudança na maneira de pensar, no modo de pensar. Então, esse versículo muito conhecido e que a gente está sempre lembrando dele nas reuniões, nas mensagens, tem uma importância muito grande. Jeremias 29:11. Deus então se manifestou para eles, que estavam lá, exilados na Babilônia. E Deus disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus se manifestou através do profeta, dizendo para eles exatamente isso. Quer dizer, eu é que sei o que eu estou pensando, o que eu penso para vocês. Os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de paz e não de mal. Por quê? Porque eles estavam pensando o contrário. Eles estavam pensando: Deus quer nos destruir, Deus nos abandonou, Deus quer que sejamos destruídos aqui nessa situação. Mas os pensamentos de Deus para eles eram absolutamente contrários, diferentes de tudo aquilo. Deus estava pensando em abençoá-los, em levá-los de volta à terra deles, em cumprir na vida deles aquela grande promessa.
Mas para isso foi preciso que eles entendessem que o modo deles pensar deveria mudar. Eles deveriam mudar a maneira de pensar e deveriam pensar de acordo com os pensamentos de Deus. Ora, quais são os pensamentos que Deus tem para conosco, para com o ser humano? Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que não perecêssemos, mas tivéssemos vida e vida eterna. Então, será que o pensamento de Deus é ver o ser humano destruído? É ver as pessoas viciadas, oprimidas, endemoniadas, perturbadas, vazias, em trevas, perecendo, indo para o inferno? Não, o pensamento de Deus, o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus, os pensamentos dele para conosco, para com o ser humano, são pensamentos de paz. Mas é preciso se voltar para ele, é claro. Então, ora, como é que Deus pode abençoar alguém que está pensando: ah, Deus me escolheu para me sofrer, para me viver uma vida infeliz. Deus me trouxe a esse mundo, como muita gente diz, para que eu tenha uma vida bem infeliz, né? Como é que Deus pode curar alguém que está imaginando que ele escolheu para ela uma vida de sofrimento? Como é que Deus pode abençoar a vida sentimental de uma pessoa se ela estiver pensando: ah, eu não nasci para ser feliz na vida sentimental, eu não nasci para ser feliz no casamento, para constituir uma família? Como é que Deus pode abençoar, né? Como é que uma pessoa pode ser abençoada no aspecto material, financeiro, profissional, né? Como é que ela pode ter o melhor? Eu não estou falando de riqueza, essa é um objetivo condenado por Deus, pela Bíblia, querer ficar rico. Eu não estou falando disso, eu estou me referindo a ter uma vida suprida. Como é que Deus pode prosperar uma pessoa se ela está pensando assim: ah, a minha vida vai ser essa miséria para sempre, a minha vida tem sido uma miséria e vai continuar assim? É impossível que esta pessoa alcance o que Deus tem prometido, porque ela precisa mudar o seu modo de pensar, ela precisa renovar a mente, ela precisa absorver os pensamentos de Deus. E para que isso aconteça, nós temos a palavra dele. Então, eu vou mudar a maneira de pensar. Ah, conheci Jesus, nunca fui feliz na vida sentimental, nunca encontrei a pessoa certa, nunca fui feliz. Tinha um sonho de poder me casar, de ser feliz, mas parece que Deus não escolheu isso para mim. Parece que o que Deus escolheu para mim foi viver uma vida frustrada, no aspecto sentimental. Enfim, eu acho que eu não nasci para ser feliz na vida sentimental. Como é que Deus vai abençoar, né? Como é que essa pessoa vai ser abençoada sentimentalmente se ela estiver pensando desse jeito? Não acontece. É preciso que haja uma renovação de pensamentos. Então ele se revelou para aquele povo dizendo: eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, a partir do momento que qualquer pessoa se volta realmente para Deus, de todo o coração, com toda a sinceridade, com toda a fé, e passa a buscá-lo, né, com sinceridade, ela precisa, sem nenhuma dúvida, mudar o modo de pensar. Ah, eu pensava que Deus queria me ver derrotado, derrotada, fracassado, infeliz. Não, mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que se nós agradarmos a Deus, Ele realiza os desejos do nosso coração. Ah, então agora eu já sei que Deus quer realizar os desejos do meu coração, eu vou agradá-lo. A pessoa está diante de uma situação impossível e antes ela pensava: para mim não tem saída, não há solução.
Agora ela se voltou para Deus, ela tem que pensar diferente. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz, agindo Deus, quem o impedirá? Então, é preciso mudar o pensamento. Essa situação aqui para mim é impossível, mas para Deus não é possível, não é impossível. Ele afirmou que tudo é possível ao que crê, e eu creio. Haverá uma saída, haverá uma solução. Quer dizer, quando os nossos pensamentos se enquadram nos pensamentos de Deus, então nós conseguimos crer e agir de acordo com a palavra de Deus. Consequentemente, a nossa palavra será uma palavra de fé, uma palavra de convicção, e isso é fundamental. Então, é muito importante lembrarmos que, primeiro, depende do modo em que nós pensamos. Tudo acontece primeiramente na nossa mente. Depois, de acordo com o modo que nós estivermos pensando, nós vamos crer e nós vamos agir. E em terceiro, nós vamos confessar, falar. O que vamos confessar, o que confessamos, é apenas uma consequência do modo de pensar e do modo de crer. Por isso que existem tantas pessoas que vivem confessando derrotas e derrotas e derrotas e derrotas. Não adianta orar e viver confessando derrotas. Não adianta orar e estar pensando de um modo negativo. Não adianta orar e estar crendo de um modo negativo. Não acontece vitórias dessa forma. Então, é muito importante que você lembre-se disso. Depois, ocorrendo uma mudança de pensamentos, primeiro ele falou com aquele povo sobre o modo de pensar. Aí depois ele disse, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Quer dizer, primeiro vocês precisam acreditar, entender, crer que os pensamentos que eu tenho para com vocês são pensamentos de paz. Eu quero o melhor para vocês. Com esse pensamento renovado, com essa mudança de pensamento, então vocês vão agora me invocar, passarão a orar a mim e eu vou ouvir vocês. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus cumpriu aquela palavra. Ele levou o povo de Israel, que estava exilado e espalhado por muitos países, ele os levou à sua terra prometida. E essa promessa não para de se cumprir. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, judeus voltam para Israel, voltam para a terra que Deus havia prometido. Essa palavra, ela não só se cumpriu no passado, mas ela vai se cumprindo constantemente, porque o que Deus fala, Ele é poderoso para cumprir, mas nós temos que pensar de acordo com a palavra dEle, crer segundo a palavra dEle, agir segundo a palavra dEle, e a nossa linguagem tem que estar de acordo com essa palavra, com essa convicção de fé, tá bom? Nós vamos realizar uma oração breve. Eu quero fazer uma oração por você que está aí, quem sabe, precisando mudar o seu modo de pensar. Vamos falar com Deus, é o momento da oração. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a oração que eu faço neste momento, meu Deus, é especialmente em favor daquelas pessoas que estão pensando de um modo completamente contrário à sua palavra, aquelas que estão pensando negativamente, que estão pensando que
o Senhor traçou para elas um destino, um presente, um futuro infeliz e ruim. Aquelas pessoas que imaginam que o Senhor deseja o pior para elas. Aquelas pessoas que imaginam que o Senhor não quer ajudá-las, abençoá-las, perdoá-las, curá-las, honrá-las. Aquelas que estão com os pensamentos negativos, com os pensamentos completamente contrários à sua palavra. Está escrito que os pensamentos que o Senhor tem para conosco são pensamentos de paz e não de mal. A partir do momento que nos voltamos para o Senhor tem prazer em abençoar. Então, abençoe para que essas pessoas que estão pensando negativamente, pensando de um modo completamente contrário às suas promessas, que a partir de hoje elas sejam libertas desse modo de pensar e consigam renovar as suas mentes através da sua palavra. E assim então o Espírito Santo possa abençoar. Visite aquelas que estão vivendo na ignorância espiritual, na incredulidade, que ainda não conhecem Jesus. Revela-os no coração dela. Que o Espírito Santo possa revelar Jesus dentro delas. Abençoe e também ilumina aquelas que estão por aí, sempre enganadas, vivendo debaixo de heresias, mentiras, doutrinas de demônios. Ilumina aquelas que são sinceras. Mostre para elas a verdade e que elas possam encontrar a verdade. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus, e os que creem digam graças a Deus. Graças a Deus, nós chegamos aí no final da nossa mensagem. Eu quero só deixar um convite, você que me assiste aqui de Marília, ou de uma cidade próxima a Marília, domingo às 9 horas da manhã e depois às 7 da noite, nós teremos as reuniões do Espírito Santo aqui na nossa sede. Domingo daremos uma orientação muito importante, não perca, não falte, e estaremos buscando a presença de Deus e realizando várias orações. A nossa sede é a Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Eu estarei aqui com vários pastores, esposas de pastores, obreiros, pessoas sinceras e prontas para ajudá-los. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé, no Rio de Janeiro, às 9 da manhã. Lá em Beira, Moçambique, o pastor Joaquim estará às 9 horas da manhã, na rua Cruci Gomes, 605, bairro da Munhava, lá em Moçambique. Um grande abraço, Deus abençoe. Lembre-se que os pensamentos que Ele tem para conosco são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Que Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima.